Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de frente com React. E no vídeo de hoje nós vamos aprender um assunto muito pedido por vocês, que é o Use Effect. Hoje a gente vai aprender a como utilizá-lo, para que serve e tudo mais. Então é isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje, beleza? Você já se perguntou como é que teu aplicativo, como é que teu site construído com React, ele vai reagir a dados externos, dados que vêm de API, que vêm do banco de dados? É nestes casos que nós vamos utilizar o Use Effect, tá bom? No vídeo passado a gente aprendeu como utilizar o Use State e hoje a gente vai ter este complemento aqui do Use Effect que vai servir principalmente para os efeitos colaterais que a gente chama, que são ações que não são necessariamente executadas pelo usuário, tá? São ações que acontecem de forma espontânea, beleza? Aqui, ó, o que é de fato esse Use Effect? Ele também é um gancho ou um gatilho, assim como o Use State, é um hook. Ele permite controlar efeitos colaterais, como chamadas de APIs, manipulação de DOM ou até subscrição de eventos. Aqui nós temos um exemplo prático, que já a gente vai entender as diferenças entre essas formas de utilizar o Use Effect. E nesse caso aqui nós temos um alert que vai ser exibido. Já já você também vai entender em que momento que esse alert vai ser exibido no nosso site ou na nossa tela, tá bom? As diferenças. Vocês têm que entender que o Use Effect, hoje, ele tem três formas diferentes de se utilizar, tá? A primeira é essa daqui, ó. Ela vem com a sintaxe básica do Use Effect. Um ponto de observação muito importante. O Use Effect, ele é um hook, e esse hook espera receber uma função, tá? A gente, no caso, chama essa função de callback, que é uma função que é passada para dentro do Use Effect, que também é uma função, queira ou não. Então, essa função vai ser executada por quem? Pelo Use Effect. Então, essa função que a gente declara aqui com essa sintaxe de arrow function, ela vai ser executada pelo Use Effect. Nesse caso aqui, ó, neste primeiro exemplo, nesse primeiro tipo, essa função vai ser executada sempre que houver uma atualização ou sempre que houver uma nova renderização. O que é que acontece aqui, ó? De início, a nossa página está uma página em branca. Ela não foi ainda inicializada ou não foi montada, como a gente chama no inglês, unmounted. E é o seguinte, depois que a nossa página começa a ser montada, como ela começa a ser preparada para que a gente utilize ela, ela vai começar a exibir os nossos componentes. Neste momento, o Use Effect vai ativar. E é nesse momento que vai aparecer lá o nosso alert como componente montado. Se você observar, de fato não tem nada ainda na nossa tela, só vai aparecer o alert ali mostrando componente montado, tá? E aí qualquer atualização, qualquer alteração de qualquer valor que seja de estado, tá? Se precisa ser um valor de estado, no caso ali com use state, por exemplo, vai haver novamente a exibição desse nosso alert que a gente colocou lá, que no caso era o código que a gente tinha, para executar dentro do Use Effect aqui como exemplo, tá? Então, sempre que houver qualquer alteração, vai aparecer novamente o nosso alert ou qualquer outro código que você tenha colocado lá dentro, tá bom? Vamos ver isso na prática. Eu vou trocar aqui para a gente ver o nosso código. Bom, temos aqui um exemplo. Eu deixei o app.jcx limpo sem absolutamente nada. E nós temos aqui apenas esse H1 com aula e use effect. Temos aqui o nosso navegador exibindo a mesma mensagem, aula e use effect. Então, o primeiro passo aqui, ó, para que a gente consiga utilizar o use effect, a gente precisa importar, tá? Precisa fazer a importação dele que vem lá do React. Vou aumentar aqui um pouquinho mais o zoom para ficar melhor da gente enxergar. E é o seguinte, o useEffect, ele é também um hook, tá? Ele é uma função e ele espera receber uma outra função. Essa função que está aqui dentro, ela vai ser a responsável, ou seja, vai ser o código que vai ser executado aqui quando o useEffect for executado, tá bom? E aí no nosso exemplo nós temos o que? Nós temos o alert. Vou colocar aqui um alert com a mensagem componente montado, beleza?
Se a gente vir aqui para o nosso navegador, vai estar aqui a mensagem, ó, componente montado. Eu vou até recarregar mais uma vez, ó. Observe, ó, componente montado, ainda não aparece nada, porque de fato a primeira ação da nossa página vai ser o UseEffect, tá bom? Então, um componente montado, ok. É por isso que ela é interessante para as APIs, porque como ele é a primeira coisa a ser executada, antes mesmo até dos conteúdos serem exibidos, já vai dar para chamar a API para a gente recuperar os dados e aí quando a página carregar, os dados já vão estar lá. Por isso que ela é tão importante. Então, fica aqui ok. E vai aparecer aqui aula UseEffect. Pronto, excelente. E aí o seguinte, ó. Aqui, ó, nós já temos o nosso primeiro exemplo, só que este exemplo aqui é um pouco problemático. Por quê? Porque neste caso aqui, se vocês lembram bem, qualquer atualização vai executar o UseEffect. Isso pode ser problemático, porque ele pode executar de maneira desnecessária, várias vezes seguidas, inclusive tendo um risco muito grande de entrar em loop infinito. Então, sim, essa é uma forma válida, mas não recomendada para que você utilize, ou pelo menos não é recomendada se você não souber muito bem o que você está fazendo. Beleza? Vamos ver as outras duas formas de utilizar aqui o UseEffect. Na nossa segunda forma, nós temos esse tipo aqui, ó. Note que tem uma pequena alteraçãozinha aqui no nosso código, que é esse array vazio aqui no final. Nós temos a vírgula e temos o array vazio aqui no final. O que é que acontece? Neste caso aqui, ó, a gente vai executar apenas uma única vez. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Nossa página em branco. Depois a página vai ser montada. E depois que ela está pronta, ela vai exibir o nosso alert mais uma única vez. Tá? Depois, se tiver qualquer atualização, qualquer alteração, essa página não vai ser executada novamente. Tá bom? Ela só é executada uma única vez. Tá? Vamos ver aqui no código isso acontecendo. Aqui no nosso código nós temos o seguinte, ó, eu vou fazer essa pequena alteração aqui, ó, vou colocar vírgula e vou colocar aqui um array vazio. Nós dizemos que esse array vazio é um array ou um UseEffect sem dependências, vocês vão já entender o que é essa questão da dependência, e ela é executado apenas uma única vez. Então, vou colocar aqui, ó, vou executar de novo, componente montado, tá? Aula UseEffect. Se tivesse qualquer tipo de atualização de valores de estado, eles não iriam executar. Iria executar uma única vez. O que é que acontece? Este caso aqui é o recomendado para que a gente use com as APIs. Então, você quer que no momento que a página seja recarregada, você faça uma consulta a uma API para assim você recuperar os dados do banco de dados. E é uma ação única, você só quer que ele execute uma vez, então esse é o mais recomendado para que você utilize, principalmente ali em chamadas de APIs, beleza? E aí o seguinte, nós temos também um terceiro tipo, vou mostrar aqui para vocês no slide. O nosso terceiro tipo é este daqui, ó, com mais uma pequena alteraçãozinha aqui, que seria a dependência. Esse nosso array aqui, se está vazio, ele só vai executar uma única vez. Agora, se tem essa dependência aqui, ó, e essa dependência vai ser uma variável de estado, tá bom? Vai ser um useState, por exemplo. Sempre que essa variável for alterada, o UseEffect também vai ser executado. Vamos ver isso na prática aqui, ó. Só mostrar também aqui o gráficozinho, né? Temos a página em branco, como ela está ainda em preparação ou no unmounted. Quando ela estiver pronta, ela vai exibir o alert. E depois, sempre que a dependência atualizar, nossa variável dependência ali, ó, simbolizando aqui uma alteração, vai executar novamente o nosso código dentro do UseEffect. No nosso caso aqui, apenas o alert. Vamos ver aqui no Visual Studio. Aqui nós temos, por exemplo, eu vou criar uma variável de estado. Só para exemplificar aqui, ó, vou criar um contador, vírgula, set contador. Escrevi tudo errado. Set contador. E temos que importar, né, o useState. E vou inicializar ele como 0. Aqui dentro eu vou colocar para exibir o nosso contador. Dentro de um H2. Vou colocar aqui a mensagem contador, dois pontos. Vou pegar essa tag de fechamento e jogar lá para o final. E vou colocar aqui um botão. E nesse botão eu vou colocar adicionar mais um. E vou colocar aqui a minha ação de onClick. Para que sempre que a gente clicar neste botão,
ele vai dar um set contador, passando contador mais um, beleza? Dessa forma aqui, ó, a gente vai também, já esquecendo, colocar aqui ó, a dependência. Então agora a gente vai atribuir a execução desse useEffect a quem? A minha variável contador, beleza? Eu poderia ter mais de uma dependência, não precisa ser só uma, mas no nosso exemplo aqui, a gente está tendo só uma. Então aqui, ó, eu vou recarregar a página, componente montado, tá bom? E aqui, ó, contador 0. Vou colocar aqui adicionar mais um, componente montado. Mais uma vez, componente montado. Então, sempre que essa dependência for atualizada, o nosso useEffect também vai ser executado mais uma vez. Então, esses são os 3 tipos de execução. Esse terceiro, por exemplo, um caso de uso para que vocês possam se situar, poderia ser uma chamada de API na qual a gente tem algum parâmetro, por exemplo, algum filtro. Eu dizer, eu quero em uma lista de comidas, por exemplo, eu quero apenas as comidas sem glúten. Então, sempre que eu autorizar esse valor do filtro para marcar o sem glúten, sem lactose, comida fit, sempre que eu atualizar esse valor do filtro, eu chamo novamente o useEffect, ele vai chamar de novo a API, vai passar esse filtro atualizado, a gente vai receber os valores agora atualizados e aí sim a gente consegue exibir novamente os nossos valores aqui de maneira correta, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha dado para vocês entender agora sim como utilizar o useEffect, beleza? Deixa aqui nos comentários se vocês têm mais sugestões de mais alguns conteúdos que vocês queiram ver aqui nesse quadro em especial ou em outros quadros também futuros. E aproveito mais uma vez para convidar você a se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, é muito importante, e também compartilhar com aqueles teus colegas que também estão aprendendo sobre programação. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.